Olá, independentes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e a gente está no nosso último episódio falando sobre construção de mapas de uma maneira um pouco mais no amador, um pouquinho mais no freestyle. Como vocês podem ver aqui no canto, eu decidi então digitalizar a imagem com um aplicativo básico de celular para que fique mais fácil na hora de colocar os nomes. Porque como a gente vai colocar alguns nomes diferentes, a gente vai testando alguns outros, eu queria então fazer essa digitalização para depois colocar no nosso mapa normal. Beleza? Então aqui eu vou seguir aqui com vocês colocando os nomes das localizações, das vilas, das cidades, das florestas e alguns outros pontos que a gente achar interessante, beleza? Então se você é novo aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, e eu tô deixando aqui no cardzinho a nossa playlist de construção de mapas para você começar desde a construção dos continentes até a chegada onde nós estamos com a finalização colocando os nomes, beleza? Eu coloquei nos outros episódios para vocês sugerirem alguns nomes e algumas explicações, então vou colocar aqui juntamente com as minhas criações alguns nomes que foram sugeridos por vocês, beleza? Então, como esse último episódio, eu já queria deixar vocês o convite que na semana que vem, na quarta-feira, nós iremos fazer uma live com a construção do mapa com vocês. Então, beleza? Eu já deixo vocês convidados. Então, na quarta-feira, às 7 horas, nós iremos abrir uma live com a construção do mapa, onde a gente vai construindo junto com vocês. A gente vai fazendo o Incarnate, porque é algo mais fácil de fazer com vocês, a gente já vai construindo juntos, e depois é mais fácil também de gerar o mapa em PDF no final, para caso vocês queiram usar, beleza? Então, vou deixar aqui na descrição do episódio já tudo certinho, o horário tudo certinho, e também vou avisando vocês na aba comunidade, beleza? Então, simbora lá e vamos para o mapa! Então, galera, a gente vai começar colocando aqui o nome dos dois continentes, do continente da esquerda e do continente da direita. Então, a gente vai começar a pensar em algumas coisas interessantes. Mas um dos nossos inscritos, o Igor Lins, ele deu aqui uma sugestão e eu vou deixar aqui na tela para vocês a sugestão. Outro vídeo incrível, adorei ver o simplismo para representar cada bioma. O que mais ainda assim passa a ideia de que precisa. Aliás, não sabia essa ideia do iceberg Orgo, achei interessante. Acho que esse continente tem cara de Dioscúria e passa a ideia de países gêmeos, tipo Castor, Pollux, da mitologia grega. Então, Igor Lins, muito obrigado, sim, eu agradeço pela sugestão e eu vou acatá-la, vou deixar aqui o continente maior chamado Dioscúria, como você sugeriu. E uma coisa interessante é que Dios, ele tem na representação o nome, significa Deus, mas também pode ter essa representação de dois, foneticamente falando, e Cúria era um dos, da forma de você representar as separações das regiões romanas. Então, pegando essa ideia de que o Igor trouxe aqui pra gente, eu vou basear grande parte desse mapa na mitologia grega, utilizando alguns fonemas e algumas referências mitológicas interessantes. E o Igor Lins, ele fez um sistema mágico onde eu fiz uma análise também. Vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto a análise do sistema mágico dele. Eu achei bem interessante, então vai lá. E se você tem alguma coisa que gostaria de criar e fazer esse review, mande para mim aqui no e-mail que está aqui na descrição. Aí a gente troca uma ideia e dependendo da complexidade, dependendo de quanto estiver já encaminhado, pode sim virar um vídeo também, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com essa questão de colocar o Dioscúria no grande maior continente. Como eu falei para vocês no episódio passado, eu vou colocar a partir de algumas fontes especiais. Então, como a gente pegou essa questão da mitologia grega, então eu escolhi uma fonte que remetesse a essa ideia de mitologia grega. Então, eu vou colocar aqui na uma fonte que eu achei muito interessante, que eu procurei lá no da fonte, que eu usei como referência. Então eu vou colocar aqui, e a letra que eu decidi pegar é essa Dalek Dalek Pinpoint. Então, vamos lá. Dioscúria. Vou colocar aqui, mudando aqui para o preto. E vamos aqui diminuir um pouco a fonte para 18. E nós temos aqui o nosso grande continente Dioscúria, pegando essa referência que o Igor Lins trouxe aqui pra gente. Então, pegando também essa referência, eu vou colocar um outro nome aqui nesse continente menor e, utilizando dessa referência também de mitologia grega, eu decidi colocar o nome de
Neoderfos. Eu decidi pegar, vou até agora dar uma diminuída nessa fonte aqui, para não ficar muito grande. Neoderfos. Aqui, vou colocar para cá com o nome desse continente. Eu decidi colocar dessa forma porque Neoderfos ela é a contração da palavra Neoterfus Aderfos, que é irmão menor. Então, utilizando também essa referência de mitologia grega, que ele falou que parece como dois continentes, Pollux e Castor, coloquei também essas duas referências, colocando como se fosse o irmão maior e o irmão menor. E o Neo também, algo que seja novo, pequeno, como recém-nascido Neo. Então achei bem interessante colocar dessa forma. Beleza? Então, já a gente começa aí colocando algumas coisas. E o legal de você, na hora que for definir o nome dos locais, você já começar a construir em cima de algum world building interessante, como realmente a primeira colonização foi feita nesse país maior, que depois foi feita nesse país menor, por isso que seria um irmão menor, por exemplo. Então, fazer algumas relações seriam interessantes na hora de você colocar dentro do seu world building algumas construções bem interessantes, na hora principalmente de colocar o nomezinho aqui também. Beleza? Então, como foi já colocado, eu vou trazer algumas outras coisas interessantes. Igor Lins também trouxe uma outra sugestão aqui, que ele traz assim, vou deixar aqui na tela para vocês. Uma frase que eu vi uma vez enquanto acompanhava canais de outros países sobre criação de mapas era o tipo: você está desenhando o mapa, por que não escrever nele? As letras devem ser desenhadas assim como o resto, e o que exemplifica bem a importância de evitar simplesmente escrever os nomes de qualquer jeito. Para mim, a cidade entre lagos teria que ser Emidros. M de algo que significa metade e hidros que significa água. A Vila dos Elfos pode ser algo fantasioso como Val Ofren, daí a gente dá uma língua que significa no meio da mata. Outro vídeo fenomenal, adorando acompanhar essa série. Então, Igor, muito obrigado, eu espero que você esteja realmente curtindo tudo isso. E não esqueça, na quarta-feira que vem nós vamos fazer uma live, espero você lá, para dar outras sugestões bem interessantes na hora que a gente for construir o nosso mapa lá no Incarnate. Então eu vou usar também novamente essas duas ideias que o Igor trouxe pra gente de Emidros nessa região aonde está Entre Lagos e aqui na cidade que eles acreditam que seja élfica, como eu sugeri no vídeo que eu falava. Então vamos colocar nessas duas posições. Mas de uma forma geral, Emidros eu colocaria um pouco mais de sonoridade nele, colocando como Emidros, trazendo aí um pouquinho mais de referência no quesito grego que a gente está trazendo aqui, beleza? Ah, mas Rafa, o problema de colocar dessa forma, você não vai estar passando por cima? Sim, mas é que nesse ponto que nós estamos falando é mais na hora de colocar. Mas caso vocês achem que seja interessante alguns outros tipos de posicionamentos, você pode colocar, por exemplo, algumas tarjas, algumas tags que podem ser colocadas também, colocando aqui do lado, por exemplo, colocando aqui a nossa cidadezinha com esse nome, beleza? Então, seguindo aqui nessa proposta que nós temos aqui esse forte aqui. E esse forte, eu quis fazer uma outra questão bem interessante, que seria alguma criação de world building. Como, por exemplo, eu joguei no Google, obviamente, já que estamos falando de mitologia grega, eu coloquei lá no Google Tradutor palavras em grego para trazer alguma referência interessante, e eu trouxe a ideia de forte abraço. Tanto porque é um forte, né? Quanto um forte abraço, literalmente como se fosse o forte que recebesse os inimigos com um forte abraço, seguindo um pouco na ironia. Então, Megali Ancalia, que seria o nome do nosso forte, que é literalmente forte abraço, mas trazendo toda essa referência. Então, Megali, Megali Ancalia. Então nós temos aqui o nosso forte
Megali Ancalia, onde traz tanto essa ideia de forte abraço. Então é interessante porque na hora que você vai construir os nomes dos seus locais, você já pode ir começando a pensar um pouco no world building, colocando algumas referências interessantes também. E como o Igor sugeriu a ideia de Pollux e Castor, eu vou colocar nessa vila aqui e nessa vila aqui também essa referência. Mas no caso eu vou fazer uma referência um pouco mais homenageada. Então, aqui na vila de cima, irei chamá-la de Pollux realmente aqui. E nessa vila aqui de baixo, vou chamar de Castor, mas farei uma, uma pequena mudança aqui com o nome das cidades. Então nós já temos aqui o nosso continente, Neoderfos, nós temos o forte de Megaliancalia, nós temos a vila de Pollux, a vila de Caustor e a cidade de Emidros. E nós temos aqui a capital, que a gente definia que seria a capital, e eu vou chamar a capital, trazendo novamente, você não precisa necessariamente ficar criando diversas referências diferentes, mas eu gosto de criar essas, porque assim você coloca alguns pequenos easter eggs que caso o seu leitor, caso o seu jogador pegue e fale, puxa, que legal. Caso não pegue, não tem problema, mas eu gosto de colocar esses easter eggs nas minhas criações. Então, a cidade que eu estou colocando aqui é a cidade de Didimo. Didimo. Se você já estudou biologia, ou se você gosta da área de biológicas, Didimo são repartições onde você pode criar, cresce de 2 em 2. Mas também existe um santo chamado Sanso Dídimo, né, o cego, que ele trouxe diversas coisas interessantes que vou deixar para vocês pesquisarem, mas eu estou usando tanto a referência de 2 como Dídimo, mas também Dídimo o Cego, que tem algumas relações também dentro do world building dessa capital. Então, caso vocês queiram saber mais, é só procurar no Google que vocês encontram bonitinho um pouco mais sobre esse santo, e a gente pode especular um pouquinho também sobre o porquê eu escolhi disso. Na nossa live, caso vocês queiram também, a gente já pode ir colocando e criando um pouco do world building na hora que a gente for criando as nossas coisas aqui, beleza? E para agora terminar, colocar o nome aqui da nossa cordilheira. Mas, Rafa, necessariamente você precisa colocar um nome 100% grego, seguindo essa ideia? Não necessariamente. Né? Tanto que existem diversos mapas onde mistura tanto cidades criadas quanto cidades em alguns países, ou até mesmo colocar um nome. No nosso caso aqui, eu vou colocar em português mesmo, mas com a fonte que a gente pegou de Cordilheiras Errantes. Então eu decidi fazer dessa forma, colocando aqui de Cordilheiras Errantes. Mas então nós já temos aqui, vou até dar uma para ficar um pouco mais centralizado. Então aqui Cordilheiras Errantes. Beleza? Então nós já temos aqui bastante coisa. Precisa colocar o nome da floresta? Pode ser, mas aqui é mais para a gente ir construindo aos pouquinhos. Então não vou também nomear todo o mapa aqui, dando para vocês algumas possibilidades. Eu só vou finalizar aqui da mesma forma que eu coloquei aqui na cordilheira. Vou colocar aqui arquipélago do norte. Não necessariamente você precisa ter um porquê, mas coloquei aqui e por que não, né? Então a gente vai seguindo agora para o continente da Dioscúria, como o Igor sugeriu aqui para nós. Ele como colocou também que aqui fosse uma cidade élfica e ele até utilizou da referência de ter uma sonoridade élfica, então achei bem interessante e eu vou acatar a ideia dele chamando de Valhofen.
Opa, ok. De forma errada aqui. Waldhofen. Então, nós já temos aqui a nossa Waldhofen aqui. Temos a nossa cidadezinha élfica. Considerando então uma cidade élfica, vou considerar que esse forte tem uma relação com os anões. Então vou colocar um nome que também remeta um pouquinho aos anões, chamando de Yurtor, que também traz esse nome mais forte para essa questão do, dos anões. Então nós já temos aqui tanto uma cidade élfica quanto uma cidade mais anão. Aqui a gente pode considerar que seja totalmente uma cidade de humanos, por exemplo, sem nenhuma certa referência. A gente tinha definido que aqui seria um deserto, então nesse caso vou dar um nome para o deserto. O deserto vai se chamar Deserto de Eremos. Então, nós aqui, deserto, para ficar mais fácil de a galera descobrir que é um deserto, vou chamar aqui de Deserto de Eremos. Aí você pode perguntar, então beleza, Rafa, o que seria então esse como que o que significa Eremos? Eremos é deserto, então é deserto de deserto. Eu só achei interessante, então eu coloquei aqui então deserto de Eremos. Então beleza, galera. Num ponto geral, a gente pode ir colocando diversos outros nomes, colocando algumas referências, mas a ideia que eu queria trazer para vocês é mais o porquê criar e qual a importância então de criar. Beleza? Então com isso a gente vai terminando nossa série de mapas, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever e, novamente, estou convidando vocês a participar da nossa live na quarta-feira, às 7 horas. A gente vai criar um mapa no Incarnate com sugestões feitas por vocês e no final vou disponibilizar a criação para vocês com todos os créditos, obviamente, porque vocês são meus inscritos lindos e maravilhosos. Vou deixar o lembrete na aba comunidade, chamando vocês para o episódio especial da live. Beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!